Fala pessoal, depois de muito tempo aí longe das gravações, a gente tá de volta aí. Vou começar a gravar pelo menos uma aula aí por semana, tá? Nessa primeira aula eu pretendo mostrar aí para vocês desde o início, né? Começando bem mesmo aí com o Appler, iniciando ali o projeto, mostrando algumas telas ali, como é que funciona algumas coisas. Então essa aula eu não pretendo que ela seja tão longa, mas ela também não vai ser tão curta, tá? Porque para quem principalmente está começando, o Appler ele tem muitos recursos. Então é importante, né, mostrar cada ponto, mostrar cada detalhe ali, para que você, né, se está vindo de alguma outra ferramenta, se está querendo migrar ou se está começando, não tenha dúvidas aí nesse começo, beleza? Então vamos lá. Essa tela aqui é a tela quando você não tem nenhum projeto ainda criado, tá? Então é a tela onde você vai criar o seu primeiro projeto. Eu já tenho alguns projetos criados aqui. Eu vou tampar eles, né? Lógico, para não aparecer o nome dos meus clientes, que eu costumo colocar. Mas a primeira coisa que você vai fazer, você vai entrar aqui, não vai ter nenhum projeto aqui embaixo, né? Você pode clonar do Git, por exemplo, já trazer o projeto aqui para dentro de forma automática. Você pode abrir uma pasta que já tem o projeto Appler também por aqui, tá? Como você pode criar um novo, tá? Então, essas duas opções aqui, a gente vai usar elas quando eu for disponibilizar, por exemplo, um projeto pelo Git, ou eu for enviar ele através de um zip e você descompactar, então você vai usar essas duas opções. Vamos começar aqui então, a gente já está na versão 6.8, tá? A última versão aí do Appler. Foi lançada já deve ter umas 3 semanas, mais ou menos, tá? No dia de hoje, hoje é dia 27/8, tá? Então vamos lá. Começando aqui, ó, vou clicar em Create New Appler. Aqui eu vou ter algumas opções, tá? Um projeto em branco, algumas opções já com algumas marcações, né, de layout pré-definidas, alguns templates também já prontos. A gente tem aqui a opção de mobile, que a gente pode utilizar o Bootstrap ou o Framework 7. Temos um template aqui também de mobile, né, como teste, e também podemos desenvolver para desktop. Tá? Então a gente tem as três opções aqui dentro do Appler. Eu falo que o Appler é uma ferramenta assim, muito poderosa por causa disso, porque a gente consegue desenvolver para web, mobile e desktop numa única ferramenta. Tá? Eu vou desenvolver em web mesmo, tá? Depois a gente entra nas outras opções ali. Praticamente não muda nada, tá? Algumas coisinhas ali, mas bem poucas mesmo. Vamos aqui, ó, clicar em blank. Ele vai perguntar qual que é o nome do projeto. Eu vou desenvolver, que eu vou criar aqui. Vou chamar de aula 1 e vou escolher um aonde eu vou salvar aqui. Não vai aparecer para vocês aí, mas eu vou digitar aqui aula 1. Estou escolhendo um local aqui na minha máquina mesmo, tá? Para poder salvar esse projeto. Então selecionei a pasta, tá vendo aqui, ó? Eu criei uma pastinha lá chamada eu tenho esse costume de colocar dentro de www, não é obrigatório, mas é mais para me organizar mesmo, tá? E eu criei uma pastinha chamada aula 1 e mandei salvar dentro dela. Aqui a gente tem como escolher o tipo de servidor que eu vou estar usando. Eu posso utilizar um servidor do Appler local, eu posso utilizar o Heroku, que eu também gosto bastante, e o Docker. Então, normalmente eu começo aqui como app com o local server, mas a gente pode criar quantas instâncias a gente quiser ali, né, para poder dar o deploy desse aplicativo depois, tá? Eu posso ter um Docker, eu posso ter um Heroku, eu posso ter o Appler, o local server, enfim, eu posso ir adicionando quantas eu achar necessário. Então eu vou começar inicialmente com o Appler, com o servidor do próprio Appler, e 90% ou mais, acho que eu nunca fiz, eu fiz uns dois aplicativos só em PHP e 90% foi em Node. Então, fica a dica aí, o Node é bem mais rico do que o PHP, vai te dar muito mais opção. Eu vou ensinar você aí a tá fazendo o deploy, né, desse aplicativo, tá, num servidor já com banco de dados, tudo estruturado. Eu vou mostrar para você aqui como é que funciona isso dentro do próprio Applet, então você não vai fazer nada manualmente. Você vai fazer a configuração aqui inicial, tá? E quando você der o deploy, ele já vai subir automaticamente lá para o seu servidor, beleza? Então eu vou mandar salvar. Ele está abrindo aqui já o Applet.
Abriu aí, ó. Beleza. Então a gente está com a janela principal aqui do Appler aberta, tá? Com aquele projeto que eu acabei de criar, que é o Aula 1 em Node, e estou utilizando o servidor local do próprio Apple aqui para poder rodar o aplicativo, tá joia? Então vamos lá, a gente tem algumas ferramentas aqui do lado esquerdo. Aqui essa primeira opção é o gerenciador dos arquivos mesmo, né? Então aqui ó, eu tenho todos os layouts, as páginas parciais, né, que eu posso gerar. É como se fosse um trecho de uma página que eu posso inserir em várias outras, né? O layout, que é a página mãe, é a página que vai, você pode colocar as páginas dentro dela, tá? Então, como se fosse ali, é a página de layout, você pode ter 2, 3 páginas de layout e cria somente uma. Então, tudo que você mudar aqui dentro, ela muda automaticamente nas outras páginas que tem ela como referência de página mãe, tá? De página de layout. E as parciais são trechos que são inseridos dentro dessa outra página que você está criando, né? Então ela já cria essas duas pastinhas aqui. E aqui, ó, dentro do Page View, são as páginas, né? Então eu sempre organizo muito bem isso para que não fique bagunçado depois, não fique difícil. Então eu crio outras pastas aqui. As pastas de layout e parcial eu costumo deixar aqui mesmo, mas eu crio outras pastas aqui quando eu vejo que o sistema, a aplicação vai ter uma quantidade muito grande de tela, né? Então você pode organizar da forma que você achar bacana aqui. Então é só clicar aqui, ó, você pode criar uma outra página, pode criar uma outra pasta, né? Pode renomear isso aqui também. Você pode dar um show em Explorer aqui que ele já vai abrir lá no Explorer direto para você aonde que está esse arquivo, tá? Enfim, aqui a gente tem a parte de assets, né? Que são as imagens. Ele já traz por definição uma pasta, tá? Eu vou mostrar para você bem detalhado isso aqui. E aqui em Files ele vai abrir aquela árvore, né? Com todos os arquivos desse aplicativo. Então aqui, ó, novamente a gente vê a pasta Layout e a pasta Parcial aqui, que não tem nada dentro. E aí a gente tem aqui a pasta Temp, a pasta Public, que é onde a gente tem os assets, tá vendo? Então aqui você consegue ver o endereço completo dessa pasta. Então está dentro de www aula 1 public assets imagem. Então se você for lá no seu Explorer e seguir esse caminho, ou clicar aqui, dar um show em Explorer, ele já vai abrir isso para você lá no seu gerenciador de arquivos aí. A gente tem algumas outras pastas aí que são referentes, onde fica salvo, por exemplo, as APIs, algumas configurações, algumas coisas. A maioria disso aqui você não vai precisar mexer, tá? Você não vai precisar, na verdade, você vai usar mais essa parte aqui das páginas e dos assets, tá? E tem o search, que você pode procurar aqui dentro de todo o projeto por um nome, né? Às vezes o seu projeto está muito grande, você pode procurar aqui, pode dar um replace, enfim. Tem uma série de coisas que você pode fazer aqui dentro. Então essa parte aqui é bem tranquila, né? Você tem aqui como aumentar e diminuir essa miniatura, né? Você pode deletar ela aqui também clicando nesse xizinho. Você pode editar ela aqui, ó. Então você pode clicar aqui, ó, e editar, tá vendo? Ó? Então ele já aparece que você pode mudar o nome, você pode mudar o layout aqui, ó, o tipo, né? Se é um tipo layout, se é um tipo de parcial, ou se é um conteúdo de página mesmo, né? Traduzindo ali ao pé da letra, mais ou menos seria isso. Enfim, você pode deletar, você pode criar aqui, ó. Quando você criar aqui, já vai abrir a janelinha também para você poder digitar um nome e escolher o tipo, né? Se vai ser um conteúdo, layout ou um trecho, né? Uma parte, né? de uma página, beleza? E além de poder colocar uma descrição aí para poder facilitar aí depois para entender, né, o que é cada coisa aí que você criou, beleza? Então essa parte é bem tranquila. Eu vou abrir aqui, ó, nosso index, ele já cria por padrão index, não tem nada aqui ainda, ó. Esse index, na hora que eu abro ele já faz a instalação aqui do Bootstrap, já faz a instalação do Font Away Zone e já faz a instalação também do App Connect. Aqui, ó. Então eu vindo aqui em cima, ó, deixa eu vir de novo aqui com mais devagar, tá vendo? Estou dentro do app.
E aqui dentro, ó, tá vendo essas 3 caixinhas aqui, ó? Aqui tem todos os... o que a gente pode estar utilizando aqui de framework. Então a gente tem o App Connect, que é exclusivo aí do Appler, né? A gente tem o Bootstrap, em várias versões dela aqui. Normalmente, por padrão, ele já traz o Bootstrap 5, tá? Como local, mas você pode personalizar isso de acordo com a sua necessidade aí, tá? Se você está começando, eu aconselho a deixar da forma que está, deixa o 5 local e depois, né? Conforme for tendo necessidade, você vai podendo utilizar esses que tem cores diferentes aqui, né? Já cores pré-definidas. Tem o 4, eu não vejo necessidade, mas você pode precisar aí, usar o 4, né? E aqui vai ter todas as versões do Bootstrap. A gente tem aqui também o Bootstrap Icons, ele não traz por padrão instalado, mas eu posso aplicar ele aqui, ó, e instalar ele aqui. Então eu já vou ter acesso a esse Bootstrap agora. Perdão, esse Bootstrap, aos ícones do Bootstrap da versão 1.11.3 local. Então tá com o check aqui marcado, então a gente já vai ter acesso. Eu vou mostrar para vocês aonde que isso aparece, tá? A gente tem o fonte Always-On, que também são ícones, né? Ele já traz por padrão esses ícones, né? Instalado. E aqui a gente tem alguns outros frameworks, framework 7, tem a parte de ícones dele também, jQuery, tem várias versões aqui que a gente pode estar utilizando, e esse Moment, beleza? Então aqui é bem tranquilo. A ferramenta mais poderosa aqui, né, de todas, para mim, é esse App Connect e o Bootstrap. Então com elas a gente consegue fazer praticamente tudo aqui, tá? Vocês vão observar isso aqui agora. Então, onde que a gente acha tudo isso que eu mostrei ali? Então a tela, ela inicia dessa forma. Eu vou esconder aqui, ó, vou clicar uma vez aqui, para a gente ter uma área de trabalho maior aqui. E vou diminuir isso aqui um pouquinho também, beleza? Então, bacana. Nessa tela principal aqui, a gente vai construir a nossa aplicação. Então, observem que aqui a gente tem a parte de design, que é isso que a gente está vendo. Se eu clicar em Code, ele vai mostrar o código, né? Na verdade, não tem nada porque a página está em branco. Em Split, ele vai mostrar para a gente a tela dividida ao meio aqui, né? Mostrando a parte de design em cima e a parte de código embaixo. Raramente eu uso esse split. Quando eu vou desenvolver, eu já desenvolvo aqui no design, já faço toda a configuração na tela, e raramente quando eu preciso de alguma coisa, eu venho aqui no código, que às vezes é para poder acelerar o processo. Então, dependendo do trecho ali, do seu conhecimento, você consegue dar um Ctrl+C, Ctrl+V e duplicar os componentes aqui dentro de uma forma muito mais rápida, tá? Mas se você não entende de código, não se preocupe. Isso aqui é para quem entende. Você consegue desenvolver 100% um aplicativo aqui dentro sem entender nada de código, sem entender nada de CSS. E eu vou mostrar o porquê, né? Aqui dentro, ó, acabando só aqui de apresentar a ferramenta, a gente tem aqui como mudar para o modo Dark, clicando aqui. Então, os aplicativos, os componentes aqui dentro, eles já, a gente tem componentes aqui que entendem isso, né? E quando a gente muda, eles mudam de cor aqui dentro. Isso aqui é para tirar uma foto, criar um thumb do seu projeto, para quando você clicar aqui em abrir, ter lá o thumb já do seu aplicativo, beleza? A gente tem algumas ferramentas aqui do lado, que no decorrer que eu estiver editando aqui eu vou mostrar elas. E do lado direito, a gente tem essa outra caixa de ferramentas aqui, que é onde a gente vai gerenciar todos os componentes. Vai aparecer aqui uma lista com todos os componentes. No modo design, a gente vai conseguir criar um CSS para aqueles componentes. Então, tudo de forma visual. E aí é onde você vai ver que você não precisa entender de CSS. Por quê? Você tem aqui no Appler um painel, né, que te permite criar todo o CSS de uma forma visual. Você não vai precisar entender de CSS para criar. É bom você entender? Sim, mas não é necessário, tá? Então, vou colocar aqui um componente. Então, quando eu clico aqui em mais, tá? Ele já me dá algumas opções. Eu posso também clicar aqui, ó, e vir nesse maisinho aqui, ó, que ele vai me dar mais opções aqui, tá vendo, ó? Olha o tanto de componente que tem aqui dentro, ó. PDF Creator, Socket, Strip. Ele consegue gerar algumas coisas, como por exemplo a paginação, tabela
ele consegue gerar tabela com base em dados. Eu tenho a parte dos ícones do Bootstrap, do Font Always On, Layout. E aqui a gente tem alguns filtros aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá bem pequenininho aqui, ó. Então eu quero ver só os componentes do Bootstrap 5. Então, quando eu ativo, vai aparecer só os componentes do Bootstrap 5. Aqui, ó. Vamos ver o que é do Bootstrap 5, ó. Isso aqui tudo do Bootstrap ícone. Ó. Tá vendo que não está aparecendo nada? Por quê? Porque eu apaguei todos aqui, ó. Ó. Então, vamos ativar aqui o Bootstrap 5. Já começa a aparecer, tá vendo? Esse AC é do... Lembrando aqui, ó. Esse AC é do App Connect, tá? Então, são todos os componentes do App Connect. O FA é do Font Always On, tá? Que já vem por padrão. Então, a gente tem os 3 aqui adicionados, né? E você pode escolher qual que você quer usar. Isso aqui, normalmente, você sempre vai deixar os 3 marcados. Tudo você vai entender como se fosse uma coisa só. Você nunca vai precisar separar uma coisa da outra. Vai ser raros os motivos para se fazer isso. Então, eu trato todos esses componentes aqui como se fosse uma coisa só. É claro que eles são de frameworks diferentes, Bootstrap, App Connect e o Font Always On, né, que traz alguns componentes aqui também. Então, bacana, pessoal. Por onde que a gente começa aqui dentro do Appler para poder criar o nosso aplicativo? É claro que para iniciar um aplicativo você precisa primeiro planejá-lo, né? Você precisa desenhá-lo, você precisa criar ali no Figma as telas, você precisa planejar todo o banco de dados, estruturar o banco de dados, como é que vai ser. Isso nunca é perfeito, né? Então, para quem trabalha aí com desenvolvimento, sabe que por mais que a gente desenhe o banco de dados ali, na hora que a gente parte aqui realmente para desenvolver o aplicativo, sempre tem pequenas mudanças, quando não são grandes, né? Às vezes, na hora que a gente está montando e criando toda a estrutura, é que a gente vê realmente a necessidade. Então, mas é importante você ter esse planejamento, né? Se você não fizer um planejamento anterior para a criação do seu aplicativo, você vai ficar perdendo tempo aí e não vai ser ágil na construção do seu aplicativo, tá? Eu vou criar algo bem simples, tá? Muito simples. A intenção aqui não é mostrar a criação de aplicativos, mas sim mostrar a ferramenta em si, tá? Depois a gente vai ter eu vou fazer algumas aulas, como eu tinha iniciado anteriormente, mostrando como criar, como clonar alguns aplicativos, como que a gente faz isso aqui dentro. Mas inicialmente a ideia aqui é mostrar para vocês o funcionamento dessa ferramenta, tá? Eu sempre quando eu vou criar, eu já estou acostumado, eu vou tanto por aqui quanto por aqui, é a mesma coisa, tá? Se clicar nesse mais ou clicar aqui. Eu vou imaginar que nosso site, o nosso aplicativo vai ter um cabeçalho, vai ter um header. Eu vou adicionar aqui o header. Você vai observar que ele já adicionou aqui. Eu vou adicionar também um main aqui embaixo, que é onde eu vou colocar toda a minha estrutura. Na verdade, pessoal, esse header aqui eu vou tirar. Por quê? Eu já vou fazer isso aqui, ó. Vou deixar só o main aqui dentro. E vou lá no meu arquivo de layout, né, que já vem definido aqui o principal como main. Vou abrir ele aqui, ó. Aqui, ó. Vou abrir o meu arquivo main. E vou adicionar o meu header aqui, para vocês já entenderem como é que funciona isso aqui. Um container. Esse container, pessoal, eu gosto de utilizar porque eu consigo torná-lo fluido ou fixo. Então eu posso mandar ele ocupar todo o espaço ou eu posso mandar ele ser fixo. Então é por isso que eu sempre adiciono um container. Além de que aí o pessoal, muita gente pergunta, mas eu tenho que adicionar esse tanto de coisa um dentro do outro? Não, não tem, pessoal, porque dentro do container ainda vem a linha, dentro da linha vem a coluna, dentro da coluna vem os componentes. Então você observa aqui, ó, eu tenho um header, eu tenho um container, eu tenho uma linha, eu tenho uma coluna. Precisa disso tudo? Não. Mas por que eu ponho? Costume e porque muitas vezes a gente já precisa disso para poder ganhar tempo.
O container, por exemplo, além de ter essa questão do tipo, né, eu posso ainda convertê-lo aqui ó, em algum outro componente, como, por exemplo, o Data Iterator, Data Detail, que eu uso muito, né, principalmente quando eu quero enviar um parâmetro, né, para um modal, que seria um pop-up, né? Então eu consigo converter ele aqui e consigo ter algumas funções adicionais aqui dentro desse container. Então é por isso que eu normalmente adiciono ele, tá? Então dentro dessa coluna aqui, ó, eu posso adicionar o meu componente. Se eu vier aqui, por exemplo, um heading, já vai aparecer aqui. Mas isso aqui é muito sem graça, né? Então o que eu vou fazer? Vou apagar isso aqui, vou dentro do container, vou adicionar aqui e vou vir em blocos pré-definidos. Ele já traz alguns blocos aqui pré-definidos. Eu vou pegar um de navegação aqui, ó. Vamos pegar esse aqui mesmo, centralizado. Então, ele já traz um menuzinho aqui, certo? Olha lá os componentes, tá vendo? Tudo certinho. Ele já traz aqui um lugar para a gente poder colocar o nome, né? Como a gente pode colocar também imagem ali. Eu vou só mudar aqui para aula 1. Home, início, sobre contato. Então, eu só dei um duplo clique aqui, tá, pessoal? E mudei. Por que eu fiz isso aqui, ó? Lembrando que eu estou adicionando esse header no meu arquivo main, no meu arquivo de layout principal que eu tenho aqui dentro, tá? Eu vou voltar aqui no index agora e aparentemente eu não tenho header aqui, certo? Eu vou salvar isso aqui, eu vou colocar algum conteúdo aqui dentro desse main aqui, ó. Vou colocar um bloco aqui também pré-definido. Vou vir aqui em bloco. E aí ele, ó, o tanto de coisa que ele me mostra aqui, ó. Tanto de bloco pré-definido. Eu tenho formulários, eu tenho de ações, né? De dashboard, de e-commerce. Ele já traz aqui algumas pré-definições. De footer, né? De rodapé, então já tenho também aqui. De grid, ele já traz aqui algumas grids pré-definidas. De modal, de times, né? Então eu já tenho aqui também alguns blocos pré-definidos. Então é bem bacana aqui. Isso aqui ajuda bastante em alguns casos. Eu vou adicionar aqui, vamos ver um aqui. Vamos ver esse aqui, ó. Não, deixa eu pegar um outro aqui, peraí. Vamos pegar esse aqui, ó. Beleza, ele não vai ter imagem nenhuma, porque eu tenho que clicar aqui e substituir essa imagem, né? O texto aqui também, enfim. Eu já consigo visualizar aqui como que vai ficar, né? No telefone deitado, no tablet, no laptop, no desktop e no wide, né? E aqui com ele full size. Então a gente já consegue ter essa visualização do aplicativo aqui, como que ele vai ficar ali naqueles tamanhos de telas diferentes, tá? Lembrando, pessoal, uma dica aqui valiosa, sempre que você for criar, eu acho que isso vale para todos os aplicativos, né? Sempre que você for criar um aplicativo, comece pelo mobile, né? Faça a configuração toda ali a partir do mobile e aí você vai subindo, né? Se aqui ficou pequeno demais, aí você aumenta o tamanho do texto. Se aqui precisou aumentar um pouquinho, você aumenta um pouquinho de novo e assim por diante. Mas nunca daqui para trás, porque você vai ter problema aqui dentro do Appler, tá? Você tem que começar sempre pelo mobile e ir subindo e fazendo as configurações para você não ter nenhum tipo de problema, tá? Dito isso, vamos aqui, ó. Eu vou dar deixa eu salvar aqui e eu vou dar um deploy. Aqui, ó. Vou clicar aqui, tá vendo? Ó, Open in Browser. Abrir no navegador. E aí, olha que bacana, pessoal. Aqui, ó. Lembra que eu coloquei esse header lá no nosso arquivo de layout? Tá vendo que ele já aparece aqui? Tá tudo feio, tá? A imagem não está aparecendo porque eu não indiquei, mas vocês observam que já está funcionando. Então, aqui, ó, ele já entende, né, que esse arquivo de layout aqui tem, né, esse menu aqui em cima, ó, que não está funcionando, lógico, porque eu só coloquei ele ali, não direcionei para lugar nenhum, mas que ele já está funcionando. Tá vendo? Ó? Beleza, tá aí, ó. E agora, né? Eu posso vir no nosso arquivo main aqui também.
essa parte aqui eu não posso tirar, ó, Content Page, que é onde todo o conteúdo, né, vai aparecer. Mas eu posso, por exemplo, colocar um rodapé aqui abaixo dele, ó. Posso vir aqui e colocar um footer aqui, ó. E vamos colocar aqui um container, vamos colocar uma linha, uma coluna. E vamos adicionar um texto qualquer aqui, ó. Rodapé. Vou salvar. Quando eu salvo aqui, volto aqui na minha página e dou um refresh, ele já atualiza aqui para mim, tá? Então, eu sempre trabalho aqui com vários arquivos de layout. Eu normalmente tenho um em branco, eu tenho um menu de uma forma, com rodapé de uma forma, eu tenho às vezes com um menu lateral que no outro não tem, principalmente quando é dashboard. Então eu utilizo muito esses layouts para poder fazer isso. E na hora de criar as páginas, eu crio elas bem limpas aqui, né? Porque eu tenho que imaginar que isso aqui vai entrar aqui dentro, ó, dessa parte aqui só, né? Então toda a parte de layout, o menu que eu posso colocar lateral aqui, isso não importa. O importante é isso aqui, ó. Então o conteúdo entra dentro aqui, ó. Então quando você for desenvolver, desenvolva as páginas organizadas pensando nisso, pensando em deixá-las mais fácil até para você achar, né, os componentes, envolver e mudar também, né? Às vezes você quer mudar, poxa, um rodapé, você coloca um rodapé em cada página e depois você tem que vir editando página por página para poder mudar isso, sendo que com o arquivo de layout você muda somente em um lugar, né? Fica muito mais fácil. Aqui dentro, ó, do index, então, deu para entender bem essa parte, acredito eu, né? Muito simples. E agora eu vou mostrar para vocês a parte do CSS, que é uma parte que o pessoal tem muita dúvida. Eu vou abrir aqui, ó, o meu arquivo de CSS, ele fica salvo aqui dentro de public CSS, e esse aqui é o principal, estilo CSS. Vamos abrir ele. Vocês vão observar que não tem nada, tá? Por quê? Porque eu não criei nada ainda. Então aqui dentro do meu index eu vou fazer o que, ó? Eu vou vir aqui em design, ó, não tem, eu vou mandar anexar ele, ó. A partir de agora, tudo que eu criar aqui, todas as classes que eu criar aqui de forma visual, tá, pessoal? Ela vai cair aqui dentro desse arquivo estilo CSS. Então, observem que eu não preciso entender de CSS para poder gerar o código CSS. Eu vou fazer tudo isso visualmente, tá? Então, por exemplo, essa imagem aqui, eu quero que ela tenha uma margem. Vou chamar ela de imagem mesmo. Vou salvar. Aqui, ó. Então, tá vendo que a classe já ficou ali setada como imagem? Se eu vier aqui também no nome, ó, ele já salvou a classe aqui também automática para mim na imagem, beleza? Então, vamos lá, vamos editar isso agora, aqui, ó. Aqui dentro também do arquivo do estilo CSS, onde fica o CSS em si, né? Ele já criou a classe aqui para mim também, ó, só que ela tá vazia, tá vendo? Eu só estou mostrando isso aqui para você ver que ela vai fazendo tudo de forma visual lá na frente do Appler. Então eu vou colocar aqui uma margem de 10 aqui, outra margem de 10, e olha o que acontece. Um page. Ele já criou aqui dentro do meu arquivo CSS. Vamos colocar aqui agora um tamanho máximo de 50%. Vou salvar. E olha aqui o que ele fez. Ele já criou para mim uma imagem, o tamanho com 50%. Então, tudo que eu for fazendo aqui de forma visual, ele vai atualizando esse arquivo CSS para mim. Eu não preciso nem preocupar de estar com ele aberto aqui, tá? Então, aqui, ó, eu vou tirar tudo isso que eu fiz da imagem. Aqui, ó, vamos tirar o padding, vou zerar ele aqui, vou zerar ele aqui e vou zerar ele aqui. Se eu abrir o CSS de novo, ele já está em branco de novo. Então, independente dele estar aberto ou fechado, esse arquivo CSS vai ser atualizado. Então, você não precisa entender de CSS para poder fazer isso aqui. Você precisa entender a ferramenta, né? Você precisa entender o funcionamento dela e precisa entender o que você precisa fazer ali naquele componente, né? Então, você faz isso aqui, você tem uns espaços, você tem um pad, tem a distância aqui, ó, que é a margem, perdão. Você tem o pad, tem a margem. Aqui em cima você tem como mudar o layout desse componente. Então,
Você pode mudar ele para um bloco. Eu uso de vez em quando esse flex aqui, que eu tenho algumas opções de direcionamento, de alinhamento, para justificar. Então eu uso bastante essa parte do layout aqui para o flex. Essa parte do page e do espaçamento ali eu uso bastante também. Essa parte de dimensão, quando eu quero colocar um tamanho, né, diferente ali, de altura, de largura, eu quero posicionar melhor aquele componente. Eu também tenho essas opções aqui, que são opções de posicionamento. Elas são um pouquinho mais avançadas, mais chatas. O ideal é que você pegue uma a uma aí e entenda. Então aqui você tem a parte de estático, aqui é relativo a algum componente, aqui é absoluto, né? Então ele vai ficar onde você colocar na página ali. Aqui é fixo, né? E assim por diante. Então o ideal é que você teste cada uma dessas aqui e entenda, né, como que cada uma delas funciona para você conseguir posicionar, digamos assim, o seu componente ou o seu elemento aí dentro na forma que você quer que ele apareça no seu aplicativo, tá? Tem algumas outras opções aqui. Aqui são opções de texto, no caso eu estou tratando uma imagem, então aqui não vai fazer muito sentido eu mexer em nada, porque não vai alterar nada, né? Eu tenho a parte de background também, que eu posso, dentro de uma linha, por exemplo, ou de uma room, ou até de um container, colocar um background naquele espaço ali. Então eu faço isso aqui. Além do que eu posso colocar um degradê também, né? Eu tenho uma imagem degradê. Eu posso mexer no tamanho aqui, para ele conter ali, ficar dentro daquele espaço, ou enfim, tem várias opções aqui. Tem também a questão da borda, né? Eu posso tratar uma linha ou uma coluna aqui dentro, ou até um flex, e posso colocar borda, posso colocar cor, né? Eu posso mudar o traço, né, desse componente aqui dentro. Então tem muitas opções aqui dentro, né, que a gente pode estar trabalhando. Aqui, se eu clicar aqui, eu vou escolher uma cor, né? Eu vou fazer uma opção aqui bem simples para você entender isso melhor. Aqui, ó, vou apagar essa coluna e essa coluna. Vou adicionar, vou apagar essa linha aqui também. Aqui, ó, container. Vamos adicionar aqui uma coluna, uma linha, e vamos adicionar uma coluna aqui dentro. Então, eu posso diminuir aqui essa coluna e posso duplicar ela aqui dentro. Então eu sei que aqui vão caber 4 colunas. E agora eu quero configurar essa coluna aqui para que ela apareça de uma forma pré-determinada. Então eu vou dar um nome aqui para ela. E eu quero que ela tenha uma borda, que ela seja arredondada no canto. E que ela tenha uma borda na borda aí roxinha, que seja sólido. E que ela tenha uma cor de fundo azul, por exemplo. Se eu der um preview aqui, nada vai aparecer. Por quê? Porque aquela coluna está vazia, não tem nada dentro dela. Então eu tenho que colocar alguma coisa aqui dentro dela para que ela apareça. Se ela estiver vazia, ela não vai aparecer, tá? Agora eu vou salvar e vamos dar um preview aqui de novo. Deixa eu ver por que não funcionou. Coluna, design. Ela já está. Então eu vou dar um atualizar aqui, ó. Ele já vai trazer para mim a coluna ali da forma que eu configurei ela. As outras não estão aparecendo, por quê? Porque eu preciso indicar essa classe que eu acabei de criar. Então eu dei o nome dela de coluna, você está vendo que ela já puxa aqui para mim, ó. Vou pegar a outra, coluna. E aí você vai organizando seu aplicativo, criando, né, essas classes, de forma que você possa aproveitá-las, né? Você não vai criar duas classes iguais com nomes diferentes. Então é importante você organizar também as classes que você cria para que você possa reutilizá-las, né? Mas olha só, no arquivo CSS eu não preciso de entender nada de CSS. Até agora ele criou tudo sozinho aqui dentro. O Applet tem esse probleminha aqui, mas não precisa se preocupar com isso. Isso não é um erro, mas não prejudica em nada. Se você ver isso, você pode até apagar aqui, tá? Mas não prejudica em nada, tá?
Então, olha só, ele criou toda a estrutura aqui para mim, da parte de coluna que eu acabei de criar, tá vendo? Olha, colocou as cores. Eu não precisei intervir em nada aqui dentro do arquivo CSS. Eu fiz isso tudo utilizando o Appler, utilizando a lateral aqui, a ferramenta, né? Tudo de forma visual. Então agora, se por exemplo eu colocar um padding aqui de 10 aqui e 10 aqui, por que não deu diferença, pessoal? O padding não vai servir, eu vou ter que colocar aqui, ó. Porque ele soma essa distância, aí ó. E agora aqui também, ó, vou colocar em cima 6, 5, vou colocar embaixo 5. Aí, ó. Agora sim, ele vai, né, dar o espaçamento que eu preciso ali. Então, se eu diminuir mais esse aqui, eu posso ter as colunas ali o tamanho que eu quiser, ó. Só que lembrando, ele vai somar ali aquela margem que eu coloquei, ou aquele pad que eu coloquei ao tamanho. Então, se eu tirar isso aqui, ó, ele perde lá também essa distância, beleza? Então, era um dos pontos, né, que eu queria mostrar nessa aula, essa questão aqui da aba design, tá? A gente tem a parte aqui de estilos, aí sim nela você vai ter que ter um conhecimento um pouquinho mais aprimorado de CSS para trabalhar, mas, repetindo pessoal, você não precisa saber previamente o CSS para poder desenvolver o seu aplicativo aqui dentro do Appler. Você faz isso tudo de forma visual através da tela design. Muita coisa mais avançada que talvez você precise, você consegue fazer por aqui ou até editando o arquivo diretamente aqui. Mas para você que está começando, não precisa se preocupar, porque você não vai precisar saber isso aqui previamente para poder fazer, tá certo? Aqui dentro aqui mostrando aqui ainda essa parte de cima, a gente tem a parte de DOM também que mostra alguns componentes do HTML que mais para frente, né, eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, aqui ele mostra tá vendo? Ele mostra tudo separadinho, o título. Então aqui você consegue visualizar, ó, o arquivo do CSS, você consegue visualizar o seu aplicativo de uma forma diferente através dessa janela. Praticamente você não vai usar isso aqui. Muito raramente você vai usar isso aqui, tá? Por experiência própria. Você vai ficar muito com essa tela, com essa janela aqui, a estrutura do app e do design. Vão ser as duas que você vai usar mais aqui dentro, tá? Agora, pessoal, depois de mostrar tudo isso, eu vou mostrar as outras ferramentas aqui do lado, tá? Vamos ver se eu consigo ser bem ágil aqui para mostrar para vocês o potencial dessa ferramenta, tá? Então aqui a gente tem como criar um repositório lá no Git, tá? Isso é bem bacana você fazer desde o começo para você deixar os seus arquivos salvos e lá dentro do Git você configura o seu repositório como público ou não, né? E aí você vai ter um backup salvo na sua máquina e um backup de todo esse projeto lá no Git, salvo, seguro lá. Então, se acontecer algum problema com a sua máquina, você tem todos esses arquivos salvos lá no Git. Como você também pode compartilhar esse repositório com outros desenvolvedores, né, o Appler. Então, não precisa ser somente uma pessoa trabalhando. Então, aqui você pode trabalhar com outras pessoas, né, e aí vocês vão atualizando esse Git, né, esse repositório, ao mesmo tempo, simultaneamente. Né? Ele vai te dar a opção aqui de colocar a versão, de colocar uma descrição do que foi feito, né? Enfim, é bem bacana isso aqui. Eu aconselho que você crie, né? Desde o primeiro projeto que você for criar aqui dentro, você já perca um tempinho aqui dentro e crie esse repositório lá para você ter isso aqui salvo. Vai fazer uma diferença bem bacana aí, tá? Essa parte aqui do workflow, galera, para quem vem do Bubble aí, é um pouco parecida com aquela parte do workflow também do Bubble, só que a gente tem muito mais opção, tá? A gente tem a parte de global aqui que a gente define alguns parâmetros que são globais, né, dentro da ferramenta. Então eu posso definir, por exemplo, minha base de dados, eu posso criar, por exemplo, a configuração, né, quem vai ser o e-mail, né, principal aqui dentro, ou os e-mails, né, que eu vou enviar e-mail utilizando essa configuração, para que eu não tenha que configurar isso em toda a ferramenta. Então eu venho cá, crio, dou um nome para ela e venho aqui e configuro, tá vendo? Ó? Vai ser do tipo SMTP, qual que é o host, qual que é a porta, vai usar o SSL ou não,
qual que é o username, password e o diretório aqui, que é onde vai ser salvo. Esse aqui quase não usa também. Então depois, na hora que eu for criar depois, quando eu for criar uma API, né, eu chamo de API aqui, vocês vão entender por quê. Eu vou utilizar essa configuração aqui para poder enviar um e-mail. Então, isso aqui é uma configuração global que fica salvo aqui. Eu posso adicionar outros. Ó. Então, eu posso ter várias configurações de e-mail aqui de envio, né, para poder o sistema, a gente utilizar no sistema lá na frente, quando a gente for começar a criar as APIs, tá certo? Eu vou deixar só uma aqui, por enquanto, vou deletar essa aqui. A gente tem algumas outras opções, eu não vou entrar em todas elas, tem aqui do S3 History, do autorização, Security Provider, eu não vou entrar em cada uma delas, mas por enquanto, mais para frente eu vou entrar em cada uma, mas essa aqui principalmente, na hora da gente criar a parte de login e senha, né, de acesso realmente ali ao seu aplicativo, você vai precisar adicionar um Security Provider aqui que vai ser aquele parâmetro que a gente vai usar como principal ali para poder fazer a parte de login, logout, para ver quem que é o usuário que está logado, enfim, a gente vai precisar adicionar aqui, tá? Aqui também a gente tem a gente pode configurar aqui, adicionar algumas ações que vão funcionar em determinados horários, o próprio nome já diz, né? Scheduler. Você vai criar aqui e aí você pode falar de quanto em quanto tempo eu quero que essa ação ocorra, de 15 em 15 minutos, de 1 em 1 minuto, não vai ser minuto, vai ser semana, vai ser mês, vai ser dias, né? Então você consegue configurar essas ações de servidor aqui para que elas rodem, né? Em determinado tempo, né? Ou de tempo em tempo, que é o que você vai definir aqui. Então você pode fazer isso aqui. Então se você precisa fazer às vezes você precisa checar seu banco de dados, tem determinadas. Foram deletados, por exemplo, determinados registros, né? E você quer limpar essa base de dados de tempo em tempo. Seria um exemplo, tá? Você quer enviar um e-mail para a pessoa de tempo em tempo. Você consegue fazer isso aqui. Então, aqui dentro você vai conseguir fazer várias ações com tempo determinado ou de tempo em tempo determinado, tá bom? Então é bem tranquilo também, depois eu vou mostrar para vocês, eu estou só passando aqui bem rápido, já passou aí do tempo, né, que eu queria. A gente tem a parte de sockets, que a gente consegue configurar aqui, então ele atualiza lá no nosso front-end de forma automática, isso serve muito para a gente criar um bate-papo, por exemplo, né. Tem a parte de webhooks, também eu vou mostrar para vocês, e tem a parte principal aqui, que é o API, que é onde a gente realmente cria os nossos workflows para poder conversar ali com o nosso front-end e trazer informações do banco de dados, enviar informações para o banco de dados, e é aqui que a gente vai criar toda a estrutura do nosso sistema na parte de back-end, né, que é onde o usuário final ali não vê, mas é onde que roda, onde que realmente funciona todo o aplicativo. Então eu vou adicionar uma API aqui, vou chamar ela de listar user, por exemplo, tá? E aqui dentro eu vou criar toda a função, conexão com o banco de dados, enfim. Eu queria mostrar para vocês aqui isso aqui, ó, quantidade de ações e de componentes que a gente tem aqui dentro. Então, por exemplo, Core Actions aqui, a gente tem, por exemplo, todos esses componentes aqui, ó. Include action, grupo, com uma condição, setar uma sessão, setar um valor, setar um cookie, aguardar um tempo determinado, redirecionar em função de alguma coisa, né? Então, vamos aqui para a API Connect. Aqui conectar uma API mesmo, então eu quero conectar uma API externa, né? Então eu vou usar essa ação aqui para isso, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu tenho aqui validador, tenho essa parte aqui que eu crio, eu trago do banco de dados e crio uma lista, né? Uma lista de objetos, né, digamos assim, para a gente vai usar isso aqui muito quando a gente for criar por exemplo, um carrinho de compras. Então, isso aqui vai ser bem bacana para isso, eu vou mostrar para vocês também. Eu posso também exportar em CSV, em XML, eu posso importar, então eu vou utilizar isso aqui para isso, tá? Para criar listas, arrays, objetos
enfim. Aqui eu tenho a parte de Data Transformation, que eu consigo unir, renomear colunas, enfim. Criptografia. Aqui a gente vai usar muito, que são as ações do banco de dados, que é onde a gente consegue trazer as informações, ou uma informação simples. A gente consegue atualizar, inserir. Eu consigo inserir vários registros de uma só vez. Eu consigo deletar também. Aqui eu deleto um registro, né? Eu também consigo atualizar vários registros de uma vez e eu também consigo inserir vários registros de uma vez. Então a gente tem as inserções simples, no caso essa aqui eu insiro uma informação, como eu também posso inserir várias informações, várias linhas, né, lá dentro do banco de dados. Aqui eu tenho a parte de gerenciamento de arquivos, onde eu consigo trazer, fazer o upload, criar arquivos, né, dentro do nosso servidor. Então, às vezes, eu tenho essa opção aqui, o usuário lá vai fazer o upload de um arquivo, por exemplo. Né? Então, eu tenho várias condições aqui que eu consigo utilizar para isso. Eu tenho processamento de imagem também, bem bacana. A gente consegue fazer, aumentar o tamanho, salvar uma imagem, mudar, tá vendo? Pelo desenho aqui, ó, dar um crop na imagem, rodar a imagem para o lado, para o outro, aplicar efeitos. Tem vários efeitos aqui que a gente consegue fazer diretamente aqui dentro, né? Então, muito bacana. Tem a parte de security, né? A parte de e-mail que a gente fez lá na frente, aqui atrás, ó, quando eu configurei o e-mail. Então, send e-mail. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar isso aqui só para você poder ver, ó. Ele vai buscar da onde, tá vendo? Ele vai buscar lá do meu mail, ó. Se eu tivesse outra lá, ia aparecer outra opção. E aí sim, aqui eu vou colocar qual que é o subject, se eu vou anexar algum arquivo, qual que é a importância, o nome para quem que eu vou enviar o e-mail, para quem que eu vou replicar isso, enfim. O body, que é a mensagem em si. Essa mensagem pode ser montada, eu posso digitar simplesmente ela aqui, como ela pode vir de variáveis que a gente traz aqui no get ou no post, que eu vou mostrar para vocês. Enfim, gente, é muita coisa que o Appler tem aqui dentro. Muita coisa mesmo. Recaptcha, eu tenho condições de conectar aí com as três lá da Amazon, e aí eu consigo, eu tenho várias ações aqui já prontas, né? Que eu consigo fazer de uma forma mais fácil. Security Provide, a parte de login, logout, mostrar quem está logado, restringir o acesso a determinadas páginas. Então, por aqui eu faço tudo isso. Parte de socket, zip, né? Eu consigo até zipar e descompactar arquivos aqui dentro, pessoal. É isso mesmo. E, pessoal, olha só o número aqui de ações que a gente consegue fazer na Sleep. São 471 ações. Então, se você está pensando em está precisando integrar a Strip na sua plataforma, tanto na parte de pagamento lá que eles têm, quanto também na parte de conferência, né, de dados ali, eles têm um negócio bem legal lá de conferência de identidade, né, que você faz. Aqui tem tudo para você integrar com eles. Tudo, tudo, tudo. É muita coisa. Parte de vendas, olha, é muita coisa. Isso aqui facilita demais, pessoal, porque você coloca a API deles aqui dentro, vem aqui, escolhe o que você quer fazer e pronto. É só integrar e ele já vai conversar lá com a Sleep muito facilmente. Tá vendo? Olha o tanto de componente. É muita coisa. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Agora aqui, ó, eu vou finalizar com o banco de dados e na próxima aula eu mostro o restante aqui dessa... Não, acho que vai dar tempo, eu vou chegar a 1 hora aqui no máximo, tá? Acho que vai dar tempo de mostrar tudo. Vou dar uma acelerada aqui agora, que é onde a gente vai ter nossos bancos de dados, tá? Todos aqui dentro. Então a gente vai conseguir criar os bancos de dados. Eu posso criar uma nova conexão aqui, escolher o tipo de banco de dados que eu quero. PostgreSQL, MySQL, SQLite, SQL Server, CouchDB e PostDB. Eu utilizo muito esses dois primeiros, então, tanto MySQL quanto PostgreSQL, mais ainda o PostgreSQL. Eu estou acostumado com o PostgreSQL, eu gosto mais dele. Mas os dois têm a mesma função aqui dentro, funcionam exatamente do mesmo jeito, tá? Então aqui eu configuro o host, qual que é o usuário, qual que é a porta, qual que é a base de dados, faço o teste, deu certo, ele traz o banco aqui para dentro para a gente. Aqui dentro, depois que ele está criado, a gente consegue inserir
novas tabelas, a gente consegue criar novas colunas dentro dessas tabelas, a gente vai ter uma série de coisas que a gente vai conseguir, a gente consegue ver até as informações que já foram inseridas, tá? Então a gente pode inserir essas informações por aqui mesmo e visualizar elas por aqui mesmo, sem a necessidade de você ter que abrir o PHP MyAdmin, por exemplo, né? Então não tem essa necessidade não, tá? Depois eu vou mostrar para vocês numa próxima aula. A gente tem a parte de rota, tá? Que rota é bem simples, né? A gente quer que a minha página index, na hora que abrir lá, abra sem esse nome. Então ele já cria, tá vendo? Essa rota automática para a página index, que vai ser apenas a barra. Então não vai aparecer o index.ejs. Então essa é uma das coisas que eu gosto no Node, que ele no PHP também tem jeito de fazer, tem, mas no Node é muito mais prático, tá? A gente tem a parte aqui do gerenciador do tema, né, onde a gente vai definir as cores ali do nosso projeto. Então, se vocês observarem aqui, ó, nessa primeira abinha aqui da estrutura do aplicativo, vocês vão ver que essas cores aqui, ó, elas estão definidas aqui. Você pode mudar isso. Então, a gente tem algumas pré-definições aqui, ó. Exemplo, se eu pegar essa aqui, ó, eu vou dar um... Vamos ver se ele vai atualizar aqui, ó. Vou dar um refresh aqui. Já atualizou, tá vendo? Então eu consigo pré-definir todas as cores. Isso é importante você já fazer no começo, tá? Iniciou o projeto, define as cores, define todas elas aqui, define as fontes que você vai estar utilizando, né? Tem algumas outras opções aqui, essas aqui eu quase não uso, mas essas cores aqui é bacana você definir desde o começo já, tá? Então você faz isso aqui, tanto as cores quanto as fontes, né, que vão ser utilizadas. Aqui a gente tem a parte de recursos mesmo. Aqui eu tenho minha SSH, eu tenho alguns... onde a gente vai colocar, a gente vai utilizar isso aqui para poder, por exemplo, colocar a Hetzner, ou então colocar a Digital Ocean, né, para colocar o nosso servidor dentro aqui do Appler. E aí a gente vai conseguir gerenciar esse servidor, criar novos servidores, né, aqui dentro, tá? Então, isso aqui é bem bacana também, facilita a vida bastante, porque o servidor estando aqui, a gente consegue até trazer o banco de dados de uma forma mais fácil, enfim, vocês vão entender. Além do que, a gente consegue criar alguns outros recursos dentro desse servidor, como, por exemplo, gerar o certificado SSL, enfim, eu vou mostrar isso para vocês também numa próxima aula. Aqui a gente tem as opções do projeto, tá? Deixa só eu fechar isso aqui. As opções do projeto, então aqui como a gente optou, né, em ter um Bootstrap 5, ele já mostra aqui também o arquivo CSS onde fica salvo, o link é relativo ao site, isso aqui praticamente você não precisa mexer, tá? Eu também não precisa mexer, foi a primeira opção que a gente fez. A gente tem os frameworks que estão sendo usados, né? Igual eu falei, ele, por padrão ele já traz o App Connect, o Bootstrap e o Font Awizone aqui dentro, mas eu posso adicionar outros aqui também, tá? Ou mudá-los. Tem as extensões lá na comunidade da Wappler, tem alguns componentes, tem algumas extensões lá, mas isso aqui é muito carente ainda, tá? Então, se você é um programador mais avançado aí, digamos assim, isso aqui é uma forma bacana de você até ganhar uma renda extra, né? Facilita a vida aí com as extensões aí para outros usuários. E a parte de target aqui é a parte onde a gente conecta, né, com outros servidores, né? Como aqui no caso a gente está usando o server local, mas eu posso, por exemplo, criar uma nova target aqui, chamar ele de, vou vir aqui em Heroku, e chamar aqui ele de Heroku aqui, ou o nome que eu quiser. Vou lá, pego o ID desse projeto, coloco aqui, coloco a URL que eu configurei lá dentro do Heroku. Se tem uma base de dados, eu configuro aqui também e pronto, né? Depois que eu salvar, deixa eu ver se ele vai aceitar aqui sem ter as informações. Ele não vai aceitar. Mas aí quando eu for dar um deploy, ele vai aparecer aqui, ó. Tá vendo que só aparece o developer, que é a primeira opção aqui? Então, ele vai aparecer a segunda, vai aparecer a terceira e a quarta, quantas você quiser aqui dentro, tá? Então, bem bacana isso, bem simples, tá, pessoal? O pessoal tem uma dificuldade muito grande aqui para dar deploy dentro do Appler, mas é algo simples, não é algo, né, nenhum bicho de sete cabeças, não, beleza? E eu vou ficando por aqui, pessoal. Eu queria só apresentar, né, essa primeira
parte mostrando toda a ferramenta, explanando um pouquinho sobre cada ponto. A gente ainda tem aqui essa parte aqui de baixo, onde a gente pode fazer as publicações, onde a gente consegue checar o sistema, a gente consegue fazer inúmeras coisas aqui. Eu consigo restartar o servidor, tá vendo? Eu consigo matar o servidor, né? Às vezes ele está travado com alguma coisa, eu consigo checar se esse projeto necessita de alguma atualização ali dos próprios componentes que o Apple fornece. Então eu posso forçar essa checagem aqui, tá vendo que ele já pega o App Connect, o Bootstrap e o Serve Connect. E aí, se eu der um update aqui, ele vai lá, vai checar se tudo está atualizado conforme. Às vezes você tem o seu computador trava, dá alguma coisa aí, corrompe algum arquivo, né? Você faz essa checagem aqui e ele vai atualizar todos os arquivos aí, beleza? Praticamente é isso. Eu volto aí numa próxima aula, onde eu vou estar mostrando, né, um pouco mais detalhado cada uma dessas partes aqui, principalmente essa parte de conexão com o banco de dados e a criação de APIs aqui, tá? Na próxima aula eu já pretendo mostrar também usando, né, a parte de login logout, né, porque a gente já vai pegar um pouquinho de cada coisa aqui, né? Então eu vou mostrar o Security Provider, a gente vai entrar na API, né, que é onde a gente vai criar toda a estrutura ali para logar, deslogar, ver quem está logado. Vai entrar também na parte de banco de dados, né? Desde a criação lá do servidor, com tudo, pessoal. Na próxima hora eu vou mostrar para vocês. Beleza? Deixa um like aí se você gostou. Eu queria também pedir, né? Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira ver específico, deixe nos comentários, né? Para que eu possa, dependendo da quantidade de pessoa que estiver pedindo isso aí, eu possa trazer uma aula específica sobre isso, tá? Beleza? Até mais!